Então vamos lá. O poder dos filmes para a mente inconsciente. O poder do filme para a mente inconsciente. Então esse hoje vai ser o assunto que nós vamos trabalhar e vamos trabalhar baseado neste autor, que é o Gabriel Gronau Luz, que é um professor que eu tive lá no coaching em Presidente Prudente, que ele fez um estudo sobre os filmes que ele via, que ele gostou e quais os ensinos que os filmes traziam. E depois, quando ele se tornou coach, ele pôde fazer a relação desses filmes com para a mente inconsciente e achou os benefícios que os filmes trariam para a mente inconsciente e também os malefícios que eles causavam na mente das pessoas, tá? E aí ele resolveu escrever a respeito disso. E eu volto a lembrar que cada vez que eu falar filmes, eu estou incluindo as novelas, os telejornais e as imagens via internet, tá? Tudo que busca imagem via internet. As influências que isso traz para a nossa mente. Então, antes da gente falar disso, é muito importante que a gente tenha compreensão de como funciona a mente humana, como é a ciência da mente, do cérebro, né? Que faz a mente funcionar e como ela absorve essas informações que vêm do externo para a nossa mente, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho disso antes dos filmes e talvez a gente tenha que se aprofundar um pouco mais nisso, pelo fato de que se a gente não entender isso, você não vai entender a influência que o filme tem. Como é captado essas sensações do nosso cérebro, tá? Então, o nosso cérebro é dividido em duas partes, que você já conhece certamente, que é o hemisfério direito e é o hemisfério esquerdo, que eles são conectados por corpo caloso, né? É ligado um ao outro, com um efeito de mais ou menos 300 milhões de fibras sacionais ou axonais, eles chamam. Axonais seria o termo mais correto. Então, eles são ligados um pelo outro por uma conexão e eles são independentes, né? Cada um tem a sua personalidade. E quando você recebe uma imagem, uma informação, o cérebro ele tem que absorver isso. Então, pelo racional, né, pelo lado consciente e pelo lado inconsciente. E quando ele entra nesse processo, há um choque, né? Porque um precisa ver de uma forma, outro precisa ler o que ele está recebendo de outra forma, e às vezes até que o retorno dessas informações venham, há um delay, vamos dizer assim. Alguém age primeiro, ou a parte racional, ou a parte no nosso inconsciente, que são as nossas emoções. Por causa da maneira que os lados processam então essas informações de formas diferentes, cada hemisfério reage de uma maneira. Então, por causa da maneira que esse hemisfério, tanto o direito como o esquerdo, ele trabalha, eles acabam processando as informações de forma diferente, porque eles são independentes, e eles acabam pensando sobre coisas diferentes, eles acabam dando atenção a coisas diferentes, o que a minha razão vê, a minha emoção não vê, ou então o que a minha emoção vê, a minha razão pode não ver. E eles possuem, então, como eu disse, personalidades diferentes. Então, o hemisfério esquerdo, a gente vai falar um pouquinho de cada um, para você poder entender o que acontece no nosso cérebro, tá? O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela nossa mente consciente. Ele pensa de forma linear, tá? E metodicamente. Então, ele é muito mais racional. E eu vou explicar detalhe de cada uma dessas coisas, tá bom? Ele tem uma atenção focada ao passado e ao futuro, enquanto que o inconsciente, ao contrário, ele trabalha com a atenção focada no presente. Então, quando a gente falar sempre de mente consciente, a gente está buscando informações do passado, informações, tensão e ansiedades que estão gerando o nosso futuro, tá bom? Então, quando você pensa no futuro, você está pensando exatamente nas questões do consciente, tá? Da mente consciente. Nessa mente consciente, a nossa mente consciente, na verdade, ela é muito cognitiva, ela é muito racional e parte do cérebro é cauteloso e ele é crítico. Sabe aquelas coisas que você se torna muito crítico? Vem aí, desse lado, desse hemisfério. E se preocupa muito com a razão das coisas. E é estrategista, realista e é controlador. Todo esse lado, todo esse perfil de uma pessoa, analítica, crítica, cognitiva, muito racional, muito cautelosa, muito cética,
muito preocupada com a razão, vem do lado, então, do nosso hemisfério racional, tá bom? Do nosso hemisfério esquerdo. Podemos vincular a mente consciente, sempre vou estar falando primeiro do hemisfério esquerdo, mente consciente, com a nossa atenção, aquilo que é mais focado, tá? E essa nossa mente é a nossa mente acordada, é a nossa mente despertada, é a nossa mente que observa e coordena todas as coisas que nós pensamos e tudo que está ao nosso redor que gera as nossas ações. Ela pensa em linguagem, e eu vou explicar o que é essa linguagem. A mente consciente pensa em linguagem. Linguagem é a habilidade de criar sons e dar sentido a eles, né? Criar sons e dar sentido a eles e permitindo que a gente possa, de alguma maneira, se comunicar. Por exemplo, né, lá no Homem da Caverna, quando ele queria se comunicar, ele fazia um desenho e deixava aquela imagem, a outra pessoa que vinha ia simbolizar aquela imagem, ia dar um peso, um valor. Aquilo era uma linguagem, uma forma de linguagem. Então é dessa linguagem que expressa um sentimento, que expressa uma condição, uma circunstância que a gente expressa com o lado da razão. A linguagem também é a capacidade de autoconhecimento, de nos conhecermos como indivíduo. Também é a conversa interna que temos que faz conexão entre o mundo interior com o mundo exterior. Vou te dar um exemplo já. É tipo assim, é aquela voz que te faz lembrar que você precisa ir ao supermercado. Você não fica pensando nisso, ela vem, né? Você está fazendo uma coisa, bem, preciso ir no supermercado. Ah, preciso pôr gasolina no meu carro. Ah, eu preciso tomar um remédio que eu esqueci de tomar. Vem dentro de você. Então, a linguagem expressa que nos faz ter o autoconhecimento, né? Fazer reconhecimento de nós mesmos. Então, esse é um tipo de linguagem que vem do lado esquerdo. E assim conseguimos armazenar, através disso tudo, a gente consegue armazenar dados, arquivos no interior do nosso hemisfério esquerdo que formam o núcleo do nosso ego, de cada indivíduo e de cada pessoa. E nos define, então, como o ser, né? O ser que Deus criou, o ser humano. O hemisfério esquerdo, ele é responsável pela nossa mente consciente. Ele aprende por etapas, ele aprende por partes, ao invés de enxergar o todo. É explícito, é bem linear, né? Partes por partes, enquanto o outro já vai ser diferente. É a parte limitada do nosso ser, porque eu vou falar para vocês uma coisa depois, o valor e o peso de cada hemisfério no sentido da prática, da execução e do uso deles, tá? É a parte limitada do nosso ser, que é lógica e ela é temporal, tá? Ela funciona com o tempo. Ocupa uma pequena porção da nossa mente humana, que é cerca de 5%, ou seja, de toda a área mental, 5% é ocupada pela razão e 95% vai ser pela emoção, tá? Então a gente vai estar correndo para falar agora um pouquinho do hemisfério direito, que é exatamente todos esses 95% de emoção. Então, hemisfério direito, a mente inconsciente, hemisfério esquerdo, mente consciente, hemisfério direito, mente inconsciente. Preocupa-se com o tempo presente, já não é mais a preocupação do passado e nem do futuro, é a ação, é hoje, é o aqui, é o agora. Ele pensa através de imagens, porque ele se produz através de imagem, ele aprende através de imagem e tudo para o cérebro nas questões de emoções é imagem. Por isso a gente está falando de filmes, de telenovelas, né? E assim por diante. Ele pensa então em imagens e aprende sistematicamente através do corpo por meio dos órgãos do sentido, do olhar, do ouvir, né? Do tocar, do cheirar. E assim, pelos órgãos do sentido, pelo aquilo que vê. E através dos nossos sentidos, é através dos nossos sentidos que nós recebemos algumas informações. Por exemplo, como qual é o cheiro desse perfume? Qual é o cheiro que você está sentindo no ar? Qual é o cheiro que está emanando agora, neste momento? Ou qual é o cheiro dessa situação? Tem gente que expressa assim, isso está me cheirando mal. São sentidos, sentimentos através do cheiro. O gosto, né? Qual é o gosto da vitória? Qual é o sabor disso que você está experimentando? São ações provocadas pelas emoções, pelo cérebro do lado direito. Quais as sensações que você está tendo de prazer, de alegria? Quais as emoções que você está sentindo? Tudo no cérebro do lado direito.
Quais os sons que você está ouvindo, né? Seu coração, para mim, é um som diferente, bate como um som diferente. São emoções. Olha, você está criando imagem em coisas que você formou na sua mente e deu sentido a elas, né? Então, a nossa mente consciente, ela é responsável pelo quê? Pela nossa intuição, pelo nosso amor, pela paixão que a gente sente. Está ligada à parte de nós que é responsável pelas artes, pela poesia, pela liberdade, né? É o nosso lado criativo, é o nosso lado imaginativo, é o nosso lado emotivo, é o nosso lado aventureiro, né? É o nosso lado receptivo e também, obviamente, é o nosso lado emocional. O hemisfério direito, ele é responsável pela nossa mente inconsciente, como eu disse. E como é que ele aprende? Ele aprende por blocos, né? O outro é por pedaço, por frações. Esse não, o lado direito já aprende pelo todo, né? Por uma situação maior. E eu posso dizer assim, como o autor explica, mas eu acho assim, ele é a nossa parte divina, né? A nossa parte ligada ao espiritual, vem tudo da nossa emoção. Então, ele é uma parte divina, é uma parte espiritual, numa proporção muito grande dentro de cada um de nós. Também é a parte mais ilimitada do nosso ser, né? A gente pode fazer tudo através da emoção. Ele também, vamos ver, ele é responsável pela nossa percepção do tempo e para ele o tempo não existe. Por exemplo, eu posso falar para você assim, o que você faria em 3 segundos? A mente racional vai responder de um jeito. A mente inconsciente, né? A mente consciente vai responder de um jeito. A mente inconsciente vai responder de outro jeito. Se você, eu pergunto para você, o que você faria em 3 segundos do seu tempo? Talvez você fale assim, acho que é o tempo de respirar e inspirar. É pouco. 3 segundos é pouco, né? Racionalmente dizendo, você vai dizer que isso é pouco. Mas se você pensar com a mente inconsciente, você fala, você tem 3 segundos para pensar na sua vida, desde quando você nasceu até agora, o momento que você está. E você pode ter 70 ou 90 anos, não importa. Em 3 segundos você consegue buscar muitas informações da sua vida. Por isso também dizemos que o lado direito ele é responsável por armazenar as memórias, arquivar as nossas memórias. Então você percebe que para um há tempo e para o outro há temporal. Eu posso ir para onde eu quero, eu posso pensar no que eu quero, numa distância que para o racional não existe, aliás, e para o irracional, para o lado inconsciente não existe. O tempo é atemporal para o lado inconsciente, tá bom? Então aqui, é nele que são gravadas então as nossas memórias. Tem uma linguagem própria e fala por metáforas. Não faz diferença entre o real e o imaginário. Então é muito comum quando a gente faz um trabalho de mudança de pensamento numa pessoa, mudança de crença numa pessoa, mudança de mindset, que é mudança de pensamento, a gente a leve a viajar no tempo, no inconsciente, até o lugar que ela quer chegar. É muito comum a gente usar uma ferramenta como uma estratégia de fazer a pessoa sonhar aonde ela queria estar, onde ela deseja estar daqui a 10 anos, o que ela gostaria de fazer na vida dela nesse tempo e desenhar a respeito disso e fazê-la caminhar, né, literalmente, sobre essa visão que ela tem. Então, quando ela consegue visualizar na mente inconsciente de que ela é capaz de chegar até lá, para a mente consciente, ela passa a receber como uma verdade. Então, é possível a pessoa chegar aonde ela determinou. Por quê? Porque a mente inconsciente já produziu essa imagem. Então, ela tem certeza de que isso é possível. Vou te dar um exemplo. Numa das ministrações que foram dadas dentro do curso, nós aprendemos a usar essa ferramenta. Fomos instruídos a usar essa ferramenta e uma das pessoas que estava lá nesse treinamento, ela tinha uma dificuldade, ela relata no testemunho dela que ela tinha uma dificuldade para engravidar.
Então, o que foi feito com relação a isso? A realidade, a razão estava mostrando. Seus exames mostram que você tem dificuldade de engravidar. Os médicos dizem que você tem dificuldade de engravidar. Porém, e a pessoa ficou presa a isso. Então, por mais que ela tentasse, não engravidou. Porém, passado um tempo, ela foi usar uma ferramenta como essa e desbloquear, mudar a forma de pensar. E foi levada a essa mudança através de imagens que ela mesma criou, que ela mesma desenhou. E essas imagens mostravam ela indo, pegando um bebê nos braços, dando nome àquela criança, determinando que era possível a gravidez e que ela se via grávida, que ela se via tendo o bebê dela. E o que aconteceu? A mente inconsciente dela recebeu aquela imagem como uma verdade. E o resumo disso, dentre isso, tem tantas coisas acontecendo, muitas técnicas sendo usadas, e o poder de Deus, como eu disse para vocês, que está lá nesse inconsciente agindo em favor dela, né? Que existe um ser supremo que autoriza todas as coisas ou desautoriza coisas em nossa vida. E foi ministrando, trabalhando isso sobre ela, de tal maneira que ela se desprendeu daquela crença que ela tinha, para mudar a forma de pensar, visualizando o que de fato ela queria. Passado alguns meses, ela retorna, né, ao professor e diz que ela estava grávida. Ela já teve bebê, inclusive mostrou a foto do bebê dela pra gente, e a história foi mudada. Aí você vai dizer assim, mas como pode mudar? A mudança de pensamento, alguma coisa dela interior estava travando esta gravidez. Né? A forma com que ela pensava, as informações externas que eram trazidas através de exame, através da boca do médico, mudou a situação que era favorável a ela e acabou dizendo que ela não podia, que nada era possível para ela. Então, quando você desbloqueia essas questões emocionais na mente inconsciente, você acaba abrindo espaço para uma nova experiência, para uma nova circunstâncias, para que tudo possa ser mudado, né? Então, o importante disso, quando a gente aplica isso também nos aconselhamentos espiritual, a gente traz essa luz suprema, né? Que é o nosso Deus, que vai nos orientando exatamente como é que a gente pode mudar a forma de pensar baseado nas promessas de Deus, nos planos de Deus para a nossa vida, para viver os princípios de Deus como a gente deve fazer e assim por diante. Não importa qual seja o tema, qual seja o assunto, qual seja a crença, é possível a mudança de mindset, mudança de pensamento, tá? Então a mente consciente é uma mente sábia, né? Capaz de captar a totalidade de cada situação e de cada ambiente. Na verdade, a mente sábia é que governa a vida de acordo com todas as informações que foram armazenadas durante as suas experiências de vida e que podem trazer também, de uma certa forma, cura, pois todos os problemas físicos e emocionais e comportamentais, elas vêm de uma relação pobre e equivocada no que diz respeito à sua relação com a sua mente inconsciente. Então, vamos dizer o seguinte, muito do que fazemos o tempo inteiro é inconsciente. Como falar disso, por exemplo, a gente pode dizer assim, você simplesmente pensa no que quer dizer. Não precisa selecionar conscientemente as palavras, elas simplesmente aparecem. Por exemplo, eu estou falando com você, eu estou sendo dirigida por um texto e aqui eu tenho um foco racionalmente para falar com você, porque eu tenho um passo a passo a seguir. Mas quando você está conversando com alguém, em qualquer circunstância, você não fica pensando no que você vai falar, que letra vai vir, como você junta as letras para falar. Se você quer falar assim, bacana, você não fica pensando, eu vou formar o B com A, o C com A, o N com A e formar a palavra bacana, agora eu falo bacana para ela. Você imagine o seu cérebro racional processando tudo isso e você tendo que responder à pessoa. Sabe o que ia acontecer? Você ia ficar um tempão para poder responder, não ia ter conversa, não ia ter diálogo, né? É um monólogo, porque até as informações serem processadas, demoraria um grande tempo, né? E isso acontece porque o seu inconsciente trabalha nos bastidores durante a conversa, vasculhando o seu vocabulário e abastecendo o consciente para ajudar você a se expressar. Ou seja,
Por que você consegue responder automaticamente ou conversar num diálogo com uma pessoa sem ficar pensando nas formações da palavra, que é o que o cérebro, né, consciente pensa? Porque o inconsciente, ele já absorveu todas as palavras, ele é muito mais rápido. Eu disse para vocês que ele ocupa 95% das nossas atividades cerebrais, o outro só 5%. E ele, então, ele já produz coisas sem ficar pensando muito, ele já absorveu tudo isso, já absorveu as memórias. Quando a gente vai adquirindo o nosso vocabulário, a nossa formação de palavras para poder falar, a gente vai aprendendo da forma que eu te falei, bem com A, com A, K, e aí a gente vai fazendo bacana, formando palavras, né? E o cérebro inconsciente, ele vai armazenando todas as palavras, todos os vocabulários que nós vamos aprendendo durante a nossa vida. E na hora oportuna, ele vai utilizando. Eu vejo isso pela minha neta, a Isabela. Antes ela falava pequenas palavras em pedaços, né? Em frações de palavras. Hoje ela consegue falar uma frase com sentido e conectada à situação real. Então, isso é um processo de aprendizagem e ela está formando as palavras na cabeça dela, ela está montando o vocabulário para o inconsciente dela usar assim que ela precisar ter um diálogo mais extenso com outras pessoas. Então, as coisas se tornam automáticas, né? A gente aprende, vai pelo lado consciente e depois a gente transforma tudo para o lado inconsciente e vai usar o resto da vida, tudo que a gente guardou ali no inconsciente. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui, essa palavra. Quando você lê um texto, acontece isso da mesma coisa como eu falei sobre a palavra. O inconsciente transforma automaticamente os símbolos gráficos, que são as letras que a gente lê do livro, daquilo que está escrito, e as palavras das páginas, ele transforma tudo isso em ideia. Né? Então, você não fica com uma palavra guardada, você forma uma ideia. Então, quando eu falo filme, você tem uma ideia do que é filme. Você já formou? Quando eu falo um quadro, você não fica com a palavra quadro. Quadro está lá no seu consciente. O seu inconsciente já formou uma imagem, que é um quadro para você. Só que um quadro para você pode ser um quadro diferente para mim, né? Eu posso imaginar, eu falo assim, gente, imagine um quadro. Aí você pode imaginar um quadro com uma linda paisagem e eu posso imaginar um quadro negro que o professor escreve. Então, quando eu falar assim, mapas diferentes, às vezes no nosso inconsciente geram coisas diferentes para cada um de nós, tá? Por isso que a gente precisa ter cuidado com o que chega lá, porque sempre vai gerar algo positivo ou algo negativo sobre nós, aquilo que a nossa mente inconsciente recebe. Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de aprender outro idioma, de falar inglês. Por quê? Quando a gente vai falar inglês, a gente já não está mandando tudo por imagem para o lado inconsciente. Porque a gente fica assim, pencil, book é caderno. Eu estou perdendo tempo em traduzir. Diferente quando você já absorveu o conhecimento, já chegou para você, e hoje você fala book e você fala, já sei o caderno. Você não fica pensando, book, a tradução de book é livro, por exemplo, né? Não é caderno, é livro. Book, meu livro. My book, meu livro. É automático, porque você já assimilou aquilo, já entrou dentro do seu inconsciente. Mas enquanto não entra, e você fica procurando a tradução, a dificuldade de aprender inglês ou de qualquer outra língua vai ser muito grande por causa disso. Né? Isso influencia no aprendizado, sim. Então, o inconsciente se encarrega de tudo o que fazemos sem esforço perceptível, como, por exemplo, andar pela rua, escovar os dentes. Você faz isso natural, você não fica pensando, eu vou levantar, os meus músculos vão se mexer, eu vou precisar de uma força A, de uma força Y para andar. Não, é automático, você anda. Isso você faz pelo lado inconsciente, porque o lado consciente vai pensar, eu preciso pegar essa xícara, preciso ver que peso eu preciso colocar, que força eu preciso colocar na minha mão para levantar esse peso, seria racional. E o inconsciente não pensa assim, ele faz automaticamente. Você escova o dente, às vezes até dirigir e seguir alguns caminhos de forma inconsciente. Você já dirigiu? Eu já dirigi várias vezes assim, gente, eu vou falar para vocês, confesso. De estar percorrendo um caminho, ir para um lugar, tipo, eu saio de casa, vou para o meu trabalho, quando eu chego lá, eu falo, nossa, eu já cheguei aqui, como é que eu passei? Nem lembro as ruas que eu passei.
porque meus pensamentos estavam em outras coisas. Porém, o meu inconsciente já sabia o caminho, já sabia o trajeto. Isso já deve ter acontecido com você também, impossível não acontecer, né? Mas já aconteceu comigo várias vezes. Tá pensando uma coisa, o meu cérebro está pensando em outra coisa. Eu saio para ir, por exemplo, na cabeleireira, vai. Aí quando eu passo pelo caminho, tô pensando em outra coisa, passei o caminho, meu cérebro me lembra, cabeleireira. Ele lembra. Ou te faz chegar lá sem que você perceba. Porque seu cérebro fica, seu racional, né, o seu lado razão, né, o seu lado consciente fica fazendo você viver, né, trazer as coisas do passado e as coisas do futuro. O seu inconsciente te traz para o presente. Lembra disso, tá? Então ele se encarrega de você andar pela rua, ele se encarrega de você escovar os dentes e você não fica pensando nisso. Você não pensa na força que você coloca lá para fazer tudo isso. O tempo é uma metáfora para a mente inconsciente. Lembra que eu falei os 3 segundos? Para um, pode significar nada. Para a mente inconsciente é uma metáfora. O tempo pode ser infinito para a mente inconsciente, tá? Se eu perguntar aquela história para você, o dos 3 segundos, a razão vai dizer o quê? A mente consciente vai dizer o quê? Pouco. Eu fiz um teste aqui com o pessoal que está aqui no sítio, fiz um teste com eles, é a mesma coisa. Eles falaram, não, é pouco tempo para pensar em muita coisa. Porque responderam com o lado consciente. Mas quando, aí eu falo, feche seus olhos e agora em 3 segundos, pense numa viagem para os Estados Unidos. Agora ninguém pode viajar, né? Não pode pegar avião. Então pense na sua vida, desde que você era pequeno até agora. A pessoa é capaz de pensar rapidinho, 3 segundos. Entendeu? Então olha que legal a mente inconsciente. Você pode fazer o que você quiser no tempo que você tem na mente inconsciente, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu passar aqui, pessoal. Isso aqui eu preciso ler para vocês. Eu não posso deixar de falar isso. Eu vou ler, tá? Porque você vai entender o processamento da mente do lado direito e o processamento da mente esquerda. Qual a velocidade em bytes, né? Que eu pouco conheço isso, mas eu vou falar o que o autor está dizendo cientificamente, só para você ver os números e ficar assim, meu Deus, como é possível isso? Foi assim que eu fiquei quando eu escutei isso. Eu vou ler, tá? Alguns estudos sugerem que a mente inconsciente processa cerca de 400... A mente inconsciente, hein, pessoal? Lado direito. Processa cerca de 400 bilhões de bytes. 400 bilhões de bytes de informações por segundo. E os impulsos que isso gera viajam a uma velocidade de até 160 km por hora. Olha só. Compare isso à sua mente consciente. Olha só, a mente consciente processa apenas 2.000 bytes de informação por segundo e seus impulsos, ou seja, a sua forma de resposta, viaja apenas em 160 a 240 km por hora. Temos 50 trilhões de células em nosso corpo, realizando trilhões de processos. Por isso, um enorme poder de processamento é necessário para que as coisas aconteçam dentro do nosso cérebro. Apenas cerca de 0,01% de toda a atividade do cérebro é experimentado conscientemente. Ou seja, de forma consciente, nós só experimentamos 0,01% da capacidade do nosso cérebro. Em outras palavras, é como cerca de 10.000 filmes de cinema que estão acontecendo dentro da nossa cabeça, eles estão passando, né? 10.000 filmes de cinema estão realmente acontecendo no cérebro de uma só vez, enquanto estamos conscientes. Ou seja, mesmo que você não tenha consciência, o seu inconsciente está captando tantas coisas que dá em média, é como se você estivesse assistindo 10.000 filmes ao mesmo tempo. E aí continua aqui. Você pode estar assistindo apenas um deles, mas só 10.000 estão acontecendo atrás de você. Vamos lá. Em tese, a taxa de dados processados pelo cérebro é um astronômico
320 gigabytes. Sabendo da potência que tem nossa mente inconsciente, por que damos então mais atenção à nossa parte consciente? Se ela é mais potente e inconsciente, por que a gente tende a dar mais atenção, a ficar fixado na parte do nosso consciente, gente, não é consciente, é consciente. Por que oprimimos nossas emoções, nossa criatividade, a nossa divindade e damos mais importância à razão? Esquecemos das emoções. Por que reprimimos a parte mental que mais ocupa a nossa mente? Acho que a gente tem que parar para pensar um pouquinho nisso, né? Olha, por que a gente reprime a parte que ocupa a maior parte da nossa mente? O nosso cérebro alterna de um hemisfério para o outro constantemente. O nosso cérebro alterna de um lado para o outro e deseja, de verdade, constantemente ele deseja acessar, ver e acreditar. Tanto um lado como o outro deseja ver, acessar e acreditar. Infelizmente, estamos condicionados à lei do menor esforço e o cérebro vai pelo mesmo caminho. Você viu que ele tem todo um processamento acontecendo lá e a resposta àquela pergunta, por que a gente usa então mais a razão do que a emoção, sendo que a emoção ocupa a nossa mente numa maior proporção, né? Porque a gente não exercita de fato o nosso cérebro. Para mim é isso, é a lei do menor esforço, né? E aí a gente tem o exemplo, por exemplo, do homem da caverna. O homem da caverna, ele precisa sair literalmente, se a gente tivesse naquela época, ele precisaria sair literalmente para buscar a sua caça, né? Trazer a sua comida para a sua tenda, porque se ele não trouxesse, ele morreria de fome. Ele estaria morrendo de fome. Já pensou se hoje a gente passasse a informação assim, então você não precisa ir buscar porque você está com preguiça? O que ele ia fazer? Ele ia morrer de fome. Se ele quiser caçar, ele precisa ir em busca. Então, assim, a nação foi se desenvolvendo, a humanidade foi desenvolvendo e as pessoas ficaram mais preguiçosas, mais ociosas, a lei do menor esforço. Então, para a mente acaba acontecendo a mesma coisa. Se você não ler, se você buscar informações saudáveis para a sua mente, você vai deixando que que o cérebro não busque um inconsciente e não traga novidades de vida para você. Não traga experiências novas para você, possibilidades novas, né? Nos tempos atuais, as pessoas estão acostumadas a seguir os caminhos mais fáceis, não se esforçam para sair da zona de conforto, seja por medo do novo ou seja pelo comodismo. E por conta disso se tornam moles fisicamente e mentalmente. Para ativar o cérebro, precisamos mudar nossas atividades e sair do automático e criar uma nova rotina, sair daquilo que habitualmente a gente está acostumado a fazer. Eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? Se você faz um trajeto para o trabalho, procure alternar o trajeto e ver novas imagens, novas possibilidades, novos caminhos, porque isso é bom para o seu cérebro. Ele não fica viciado numa só maneira de executar as coisas. Por exemplo, sinta o ar que entra em seus pulmões, a gente faz isso automaticamente, nunca para pensar. E eu venho te dizer, quando você quer relaxar o seu cérebro, relaxar a sua mente, você precisa sair do estresse, é isso exatamente que você precisa fazer. Ó. Você faz o sistema de respiração. Respira e inspira. Quando você respira e você inspira, você vai relaxando, né, a sua tensão. Então, você vai sentindo o ar entrar nos seus pulmões. Agora, a gente não faz isso toda hora. Você respira, né, 24 horas por dia e você não sente isso. Por quê? Porque você está fazendo tudo isso no modo automático. Você só sente a sua respiração se ela faltar, né? Você sente necessidade da sua respiração se ela faltar, se o seu nariz entupir, não é? Então, sinta o amor genuíno ao conversar com alguém, sem preconceito, sem julgamento. Lembra que eu falei que o inconsciente trabalha com os órgãos do sentido? Sinta o ar pelos seus pulmões, sinta o amor genuíno pelas pessoas, sinta empatia, compaixão pelo próximo. Sentir pessoas, sentir a vida. Sinta gratidão pela vida, expresse gratidão pela vida. Aprecie a beleza da paisagem, aprecie a atenção, aprecie a família nos seus pequenos detalhes. Né? As pessoas ficam aí, nossa,
tô de quarentena, ficar em casa tá sendo um saco. A gente já ouve vê cada coisa. Pessoal, tô de saco cheio de ficar em casa. Ah, não aguento mais minha família. Eu não aguento mais os meus filhos. Eu não aguento mais não sei quem. Não aguento mais aquele. Que coisa. Coisa triste, né? Um sentimento desse dentro de casa, dentro do lar. Se você não aguentar a sua família, imagine o outro que não faz parte da sua família. É uma aparência, né? Quando a gente trata bem as pessoas fora, mas a palavra de Deus diz que o nosso ministério, né? Nossa atenção deve ser dada primeiro aos que estão dentro da nossa casa, da nossa família. Então, preste atenção aos pequenos detalhes da sua família e valorize esses pequenos detalhes. Esteja no momento presente, né? Que é o aqui e agora. Não ficar pensando no passado. Ai, como era a minha família no passado. Ai, como era isso no passado. Ai, eu vou pensar no futuro. Se você não viver o seu presente, dificilmente você vai ter um futuro, um projeto de futuro. Porque você não planeja, porque você não vive o seu presente. Então, valorize o seu presente, valorize o aqui e agora, porque essa é a emoção. A razão te faz lembrar do passado. A razão, né, o consciente te faz lembrar do futuro. Mas o inconsciente te faz viver o presente. E o presente é seu estado atual, é sua família atual, né, a circunstância atual. E é essa barreira ou então essa emoção presente que você vai ter que trabalhar ou mudar a forma de encarar. E aí, a gente vai entrar num outro assunto que é, eu convido você a agir, então, como piloto, convido você a sair do piloto automático para experimentar um novo mundo, onde a palavra de ordem é sentir, tá? Sinta o cheiro da sua família. Sinta o cheiro das pessoas que estão próximas de você. Sabe o que é isso? Sensibilidade. Né? Eu gosto quando eu passo perto da minha família, eu passo perto das minhas netas e elas dizem assim, olha o cheiro da vovó. É o perfume. Que passa perto, elas sabem que eu passei. Às vezes eu passo na empresa, o pessoal fala assim, a Regina já está aí, o cheiro dela já chegou aqui. Às vezes eu estou no portão ainda. Então é o cheiro, né? É a sensibilidade, a sua presença. O que é que você tem feito para marcar a vida das pessoas com a sua presença? Isso é muito legal a gente parar para pensar. Isso é aqui, o agora. Não vamos ver do passado nem do futuro. Aqui agora. Sinta a sua família, né? Sinta o seu corpo, sinta a sua espiritualidade, sinta Deus em você, sinta o Espírito Santo em você, sinta. O importante a gente é sentir porque a gente ouve a voz de Deus, a gente sente o que Deus quer da gente, isso é tão bom, né? Se permita deixar no inconsciente agir e sentir tudo que Deus tem para a sua vida. Então, como é bom saber que os filmes nos dão então a oportunidade de estar no momento presente, sentindo tudo que precisa ser sentido, despertando a nossa mente inconsciente. É um caminho para você acessar este mundo e cognitivamente saber que fica mais fácil ter a chave para abrir a porta para este novo mundo extraordinário que é o inconsciente. Então, o que são filmes, na verdade? Filmes são metáforas que o cérebro inconsciente absorve por imagem, exatamente pelas metáforas. Platão dizia o seguinte, ele escreveu uma obra que dizia o seguinte, que o poder das histórias e das metáforas está relacionada com a maneira com que falamos sobre assuntos complexos e através do uso da simbologia, das imagens, se dá um valor para tudo aquilo que a razão poderia ter dificuldade em compreender. Então, metáfora é uma ferramenta linguística muito utilizada no dia a dia, sendo importantíssima na comunicação humana. Muitas vezes as pessoas não querem ou não conseguem expressar o que realmente sente, então elas falam frases por metáforas, e dando significado a elas, onde o significado pode até estar subentendido. Então, filmes são metáforas com mensagens poderosas para conversarmos com a nossa mente inconsciente. Né? Com a nossa mente, os filmes nos conectam com a história, nos identificamos com alguns personagens dessa história e torcemos por esse personagem, por ele. Porque de alguma forma para o nosso inconsciente aquilo faz sentido para nós. Você já esteve num salão de cabeleireiro? Eu já tive.
Lá você vê muita mente inconsciente funcionando, gente. As pessoas falam de personagens, contam sobre personagens de novela, por exemplo, como se estivesse falando de uma pessoa de verdade e que aquilo fosse uma realidade. Então está falando, você viu o que a Maria fez, por exemplo? Ah, se eu fosse ela, eu fazia aquilo, eu fazia aquilo. Quem é Maria? Ah, Maria é a mulher que trabalha na novela tal, faz o papel tal, mas ela não estava falando da novela, ela estava falando da Maria. Então isso é o poder do inconsciente que traz uma nova realidade para a vida da pessoa. Nós assistimos a um filme, milhões de conexões neurais estão sendo feitas no nosso cérebro, relacionando ao que estamos assistindo com algumas coisas que são importantes. Então, quando a gente está assistindo esse filme, o que pode estar acontecendo na nossa vida? Por que aquele filme nos interessa? Por que aquele filme pode nos influenciar? Primeiro, porque ele traz experiências para a nossa vida. Podem ser experiências que a gente já viveu, pode ser experiências que a gente está vivendo ou que a gente gostaria de viver. Então ele traz uma experiência, uma reflexão para a nossa vida. Eles às vezes mexem com a gente, por quê? Porque eles trazem valores e crenças que a gente acredita, que a gente curte, que a gente gosta de acreditar. Eles fazem analogias sobre algo que nos aconteceu, que fosse parecido com alguma parte do filme. Por exemplo, uma analogia que você está vendo naquele filme e que você queria que acontecesse com você ou que você faz relação ao que aconteceu no seu passado. Então, normalmente a gente se coloca no lugar do personagem. Por isso eles mexem com a gente, tá? Porque também às vezes faz parte de uma história que a gente viveu. Ou nos fazendo imaginar como seria a nossa vida se aquela mensagem do filme acontecesse conosco. Por isso os filmes, as imagens mexem com a nossa mente. Ao mandar mensagem à nossa mente inconsciente através dos filmes, eles proporcionam algumas coisas em nós. Eles podem trazer aprendizados para a nossa vida e podem fazer a construção de crenças que podem ser impulsionadoras ou limitantes para a nossa vida. Então eles podem ser bons ou eles podem ser ruins, e eu vou falar isso depois. Por isso existem filmes que agregam ou desagregam valores para nós. E quando falo filmes, lembro que estou falando de novo de novelas, telejornais e de vídeos. Quando começamos a assistir um filme, o que acontece no nosso cérebro é que todo pensamento gera um sentimento. Já assistiu o filme e começou a chorar? Já sentiu o filme e ficou com raiva do personagem? Gerou um sentimento. A ação acontecida no filme gerou um sentimento em você. Todo filme, toda vez que assistimos um filme, o sentimento que é gerado pode trazer uma consequência física ao nosso corpo. Você fica tão tenso, ou você fica tão relaxado com aquilo que você assiste. Tem gente que fica até violento. E isso pode desencadear, agora que eu vou falar, uma resposta, que é a resposta do sentimento, e logo em seguida uma reação. Você sente algo e você pode reagir através daquele sentimento que você teve. Quando assistimos um filme, não prestamos atenção aos detalhes daquilo que nos está sendo fornecido. Você está assistindo uma coisa pelo seu cérebro consciente, mas o seu inconsciente está absorvendo. Lembra que um pega só aquilo que está vendo, o outro pega tudo aquilo que está atrás, como se fosse uma mensagem subliminar, tá? Então, o nosso inconsciente é capaz de captar muito mais informações do que o nosso consciente. Em resumo, os filmes podem deixar em você, podem deixar em nós uma mensagem positiva ou uma mensagem negativa. Não tem meio termo. Mais ou menos, eu fiquei mais ou menos. Não. Ou você tem uma resposta positiva emocionalmente, ou você tem uma resposta negativa. E a minha pergunta, inclusive encerra essa live, com essa pergunta, é a seguinte: qual a mensagem você quer aprender? Qual a mensagem você quer levar para a sua mente inconsciente? Você quer trazer luz? Você quer trazer aprendizagem? Quer trazer a sua divindade, aflorar a sua divindade? Você tem um caminho. Mas se você quiser trazer trevas e morte, você tem um outro nível de escolha. E para isso, eu vou fazer uma outra live para vocês, falando a respeito dos bons filmes e dos filmes que podem trazer danos para a mente, tá bom, pessoal? Eu não podia falar de filmes sem falar como funciona a mente. E eu me atentei a isso quando eu estava montando essa ministração para você.
E eu achei que sim, então a gente deixa para falar de filme depois, tá? A gente precisa entender primeiro como funciona a mente. Eu espero que isso tenha ficado claro para você e a gente possa agora dar continuidade sobre os filmes. A gente vai falar de filmes na próxima live, tá? Lembrando que o poder dos filmes pode alterar a sua mentalidade, a sua crença, pode alterar os seus valores, pode alterar aquilo que você acredita e pode mexer com as suas emoções de forma tão grande que traz consequências que você não espera. Mas quando a gente escolhe bons filmes, a gente traz resultados e reflexões maravilhosas para a nossa vida. Por isso indico o poder dos filmes para a mente inconsciente para a sua vida também, tá? Amanhã, dentro desse próprio material, eu vou trazer filmes e análise de alguns filmes para você entender a profundidade que está atrás da mente inconsciente, que está atrás daquilo que você não viu, mas você pensava que estava vendo. E a gente vai falar sobre isso na próxima live, tá? Então, por enquanto, eu quero encerrar essa live orando com você, pedindo a direção de Deus, a nossa divindade, né? O nosso Deus Supremo, para cuidar da sua mente, das suas escolhas conscientes e das suas escolhas inconscientes. Se nós não pedimos essa direção ao nosso Espírito Santo, ao nosso Deus, nós não vamos conseguir fazer boas escolhas. Para a gente que não entende isso, para as pessoas que não entenderem isso, qualquer filme é só um filme. Mas atrás de ser só um filme, tem muita coisa acontecendo dentro da sua mente. E depois você pode reproduzir isso de forma inconsciente e trazer malefícios para a sua vida. Isso engloba séries, né? Engloba séries. Isso engloba as séries, né? Da Netflix, séries de qualquer lugar, né? Falando Netflix, porque a gente fala série, lembra-se logo da Netflix. Mas na Netflix também tem coisas maravilhosas para assistir. Eu já dei dica de algumas para isso. Então vamos pedir ao Senhor que guarde a sua mente inconsciente para que você possa, de fato, aproveitar o melhor de Deus, o melhor do Espírito sobre você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de aprender mais sobre a ciência da mente. E o resultado disso, Pai, sempre vai ser um benefício para as nossas ações, para as nossas emoções. Então eu te peço, cobre com o sangue de Jesus a mente de todos aqueles que estão assistindo, a mente de todos aqueles que vão assistir essa live, Senhor, que possa, Senhor, adentrar ao coração como uma semente plantada junto ao ribeiro, que o tempo certo dará o seu fruto. Então, em nome de Jesus, eu peço que nos cubra agora também com o seu sangue e nos faz refletir sobre essa mensagem, nos faz mudar nossos pensamentos ruins, transformando-os em virtudes, em graça, em misericórdia, não só por nós mesmos, mas para a vida daquele que está próximo de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.